Hello! Salutations to everyone! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos tratar do Past Perfect, um dos tempos perfeitos, né? Que é o passado perfeito. Alright? Let's get going. Vamos começar. Bom, só para começar uma introdução, né? A gente já viu recentemente, né, nos vídeos em que eu estou regravando a gramática, nós já vimos o verbo have mais o verbo principal no particípio passado, que é o presente perfeito, tá? Presente perfeito, por exemplo, eu falo assim: I have traveled a lot recently. Eu tenho viajado muito recentemente. Então, isso é o present perfect, né? Porque nós temos aqui o verbo have mais o verbo principal no particípio passado. O que é o particípio passado? A gente já viu que é a terceira coluna dos verbos, né? A gente tem o verbo nas conjugações. Nós temos, por exemplo, o verbo travel. É um verbo regular. O passado dele vai ser traveled. Pode vir com dois L's também, tá, gente? Pode ser com um L ou com dois L's. E o particípio também. É muito comum, gente. Eu acho que tem essa diferenciação, né? Tem algumas coisas que no inglês britânico você escreve de um jeito, em inglês americano de outro. Então, tem isso aqui também em relação a esses verbos, né? O verbo cancel, verbo cancelar, mesma coisa, tá? Porque aí ele segue aquela regrinha de ter consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última letra antes de colocar o ED. Mas escrever com um L também tá correto, tá? Se não me engano, com dois L's, é em inglês... Mas deixa eu confirmar, porque eu confesso a você que eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza que é isso. Ó, no inglês americano, travel é com um L. E em inglês britânico, traveled com dois L's. Então é isso mesmo, tá? Ambos estão corretos. O padrão no inglês britânico é você ter com dois L's. Então o verbo cancel, que é o verbo cancelar, você passa o passado dele com dois L's também, tá? Deixa eu voltar aqui, vamos voltar aqui. Aqui em inglês americano. Na gramática que eu tenho, né, provavelmente uma das gramáticas que eu tenho deve estar escrito assim, por motivos óbvios, né? Que eu tenho uma gramática que ela é britânica. Mas o inglês que eu aprendi, né, no cursinho, e o inglês que eu estou mais habituado, aqui eu estou mais habituado tanto o inglês falado quanto o inglês ouvido, né? Que a gente, o listening, a audição, eu tenho muito mais facilidade de entender inglês americano do que inglês britânico, né? É curioso, né? Mas quando eu coloco um canal, por exemplo, BBC, né? BBC, a pessoa que fala, eu não estou habituado à pronúncia. Eu entendo, mas eu não estou habituado, é diferente. E quando eu vou falar, eu me espelho sempre no inglês americano, tá? Mas aí você, o inglês que você quiser. Que é só uma curiosidade, tá? Aqui tá no padrão inglês americano. Então isso aqui é o presente perfeito. Um exemplo, né? Recently, recentemente, né? É uma palavra, um advérbio muito usado neste tempo verbal, o present perfect, tá? E presente perfeito é um tempo verbal que ele tem conexão com o presente, né? Ele pode ter acontecido uma ação que aconteceu no passado ou no passado recente, mas ela tem reflexo no presente, sempre, né? Sempre, não necessariamente, eu não posso afirmar, mas assim, a maioria das situações que eu tô me lembrando aqui. E a gente tem um outro tempo verbal, que a gente também já viu, que é o Present Perfect Continuous, que é o verbo have,
mais o been, mais o verbo principal com ing. E aí, ele tem essa ideia de continuidade. Eu falo assim, I have been studying English since 1993. Eu estudo inglês desde 1993, ou eu venho estudando inglês desde 1993. Ou seja, eu ainda estudo inglês. Esse é o meu caso, né? Eu comecei a estudar inglês no ensino fundamental, na quinta série, em 1993. Pois é, a gente tá ficando velho. Então, é uma ideia de continuidade, a gente coloca o ing do verbo e ele é gerúndio, né? Bom, então eu fiz essa introdução aqui para a gente ler esse texto e entender por que a gente usa o passado perfeito. O que é o passado perfeito? O passado perfeito é o verbo had, mais o verbo principal no past participle. Tá? Esse tempo verbal, gente, ele é usado quando a gente tem duas ações no passado. A gente já tem uma ação no passado, a que ocorrer primeiro, a gente usa o passado perfeito. E a gente vai entender na prática, com esse exemplo aqui, quando que a gente usa, tá? Então vamos lá. Sarah and Paul went to the same party last week. Então vamos ver aqui. Então Sarah e Paul foram, né? Esse went aqui é passado do verbo go. A gente tem o verbo go, passado simples went, participo passado gone. Por que eu usei o verbo went? Qual que é a dica? Aqui eu tenho last week, semana passada. Então, quando a gente tem um advérbio de tempo indicando passado, nós usamos o passado simples. Né? Porque é uma ação que começou e concluiu no passado. É uma ação inteira no passado. E aí, quando não tem conexão direta com o presente, ela ocorreu no passado. Quando eu falo assim, I traveled to LA in February. Eu viajei a Los Angeles em fevereiro. Foi uma viagem, teve início, meio e fim, começou, acabou. Então a gente usa advérbios de tempo no passado, de modo geral, quando nós utilizamos o passado simples, tá? Então aqui tá dizendo que Sarah e Paul foram à mesma festa, né? Went, passado, né? Went to, foram a mesma festa semana passada, vírgula. Então aqui tem uma ação no passado. But they didn't see each other. Então aqui também tem uma outra constatação no passado, sobre a mesma festa, né? Porque aqui ele fala, mas eles, né? They é pronome sujeito que se refere aos termos Sarah and Paul, né? Eles não viram um ao outro, ou seja, eles não se viram, né? Each other significa um ao outro, né? Então, quando eu falo they didn't see each other, significa eles não se viram, eles não viram um ao outro, né? Verbo see, que é o verbo ver, e didn't, que é o verbo auxiliar, que me ajuda a fazer negativa no passado simples. Então, passado simples, quando eu faço negativo, eu preciso usar o verbo auxiliar did. No caso, vai virar didn't. Então, Sarah e Paul foram à mesma festa semana passada, mas eles não se viram, não viram um ao outro. Então, vamos ver aqui mais uma parte. Então, tudo isso aqui é passado, certo? Aqui nós temos o verbo go no passado, né? E aqui nós temos o verbo se não está conjugado, né? Porque no passado simples o verbo auxiliar carrega a responsabilidade de indicar que está no passado, então o verbo principal na negativa ele volta para o infinitivo. Ele fica configurado como se fosse um presente, né? They didn't see, eles não viram. Se fosse na afirmativa seria they saw each other, eles se viram. E aí eu conjugo o verbo no passado, tá? Paul left the party at 10:30. Então aqui eu tenho uma informação seguinte. Aqui tá dizendo que... Vamos continuar aqui, ó. Paul
deixou a festa, né? Esse left aqui é passado do verbo leave. É um verbo irregular, tá? Então, o participo passado do verbo leave é left, o passado simples também é left. Paul left the party, ou seja, Paul saiu da festa, deixou a festa às 10h30. At 10:30. Antes de horas em inglês a gente usa a preposição at, tá? And Sarah arrived at 11 o'clock. E Sarah chegou na festa às 11. Então, aqui nós temos o verbo arrive, verbo chegar, passado simples arrived, ok? O verbo arrive é o verbo regular, então, o passado simples e o participo passado do verbo arrive se dão acrescentando de, só que o verbo arrive ele já termina com então eu só acrescento de. Né? Então, observem. Paul saiu da festa às 10h30, ou seja, Paul saiu, vamos traçar uma linha temporal aqui, ó. Então, tá na festa, Paul saiu da festa, tá? Então, às 10h30, Paul 10h30 saiu da festa, tá? Que são exemplo para vocês. E depois, às 11 horas, Sarah chegou na festa, a festa. Então, 11 horas, ó. Então, suponhamos que isso aqui seja uma linha do tempo. Então, ó, a festa começou, vamos supor, começou às 9. Tananã, Paul já estava na festa, ele saiu às 10h30, passou um tempinho, Sarah chegou. É essa a ideia, né? Paul left the party at 10:30 and Sarah arrived at 11 o'clock. Hora inteira, a gente costuma falar o'clock, tá? 11 o'clock, 11 horas. Aqui não está especificando se é 11 horas da manhã, 11 horas da noite, tá? Mas supõe-se que seja 11 horas da noite, né? Mas aqui não está dizendo, pode ser uma festa matinal, né? Que Paul saiu da festa às 10h30 da manhã e Sarah chegou às 11, tá? Pode ser também, mas aqui não tem nenhuma indicação disso. So, então, when Sarah arrived at the party, então, quando, né? Então, when é quando, né? Pronome interrogativo. Quando Sarah chegou à festa, né? At the party. Quem chega a algum lugar. Então, arrive at. Então, tem alguns verbos que têm uma certa regência, né? Quando eu falo assim, I arrived at home, I arrived at the restaurant, I arrived at the office. Então, você usa at. Então, quando Sarah chegou à festa, Paul não estava lá. Paul wasn't there. Esse wasn't aqui é passado do verbo to be, né? Que nós temos o verbo was ou were, que é o passado do verbo to be. Was eu uso para quais pessoas o discurso, para quais pronomes sujeito eu uso was. Eu uso para I, para he, para she e para it, tá? Ok. Então, tudo isso aqui foi contexto. E depois nós temos uma informação. He had gone home. Aqui nós temos o passado perfeito. He had gone home. É o passado perfeito porque temos o verbo have, virou had. E temos o verbo principal, que é o verbo go, no particípio passado, né? A gente já viu aqui que o particípio do verbo go é gone. A terceira coluna. Então, verbo had mais o verbo principal no particípio vai ser had gone. Então, ele tinha ido para casa. Por que eu usei o had gone home? Por que eu usei o past perfect aqui? Lembra que eu falei lá no início que o passado perfeito ele é usado quando nós temos
mais de uma ação no passado, mais de um evento no passado, o que ocorrer primeiro, o que ocorrer antes de uma outra ação no passado, você vai usar o past perfect. E a gente se lembra que o Paul saiu da festa, né? Paul left the party at 10:30. Paul saiu da festa às 10:30. Aqui eu usei o passado simples porque eu estou especificando a hora que ele saiu. Então é uma ação no passado. Olha, ele saiu da festa às 10:30. Só que quando eu comparo uma ação no passado com outra, você vai ver que é o seguinte, ó. Quando Sarah chegou à festa, Paul não estava lá. Ele já tinha ido para casa. Então, a ação de Paul ir para casa, né? Quando ele saiu da festa, ele já tinha ido para casa, né? Ele saiu da festa, ele está indo para casa. Sarah chegou meia hora depois. Então, quando Sarah chegou, Paul já tinha ido para casa. Paul had gone home. Então, é nesta situação que nós usamos o past perfect, tá? Parece um pouquinho complicado, mas não é. Na medida que vocês forem estudando, vocês vão perceber melhor. Mas a dica é essa. 2 ações, 2 ou mais eventos no passado, o que ocorrer primeiro, o que ocorrer antes do outro evento. Às vezes você tem 2, já aconteceu de eu ver frases, de eu visualizar frases de 3 ações no passado. A mais recente eu coloco no passado simples e as outras 2 eu coloco no past perfect, tá? Passado perfeito, porque são 2 ações que ocorrem antes. E aí, a partir daqui, nós vamos ver comparações exemplos com o past perfect, tá? Que não são tão complexos quanto o primeiro. O primeiro aqui, eu quis dar um contexto, contar uma historinha para você entender. Agora vamos ver, né? Esse exemplo é um exemplo de gramática, né? Uma das gramáticas que eu tenho. Karen didn't come to the cinema with us. Deixa eu mudar aqui, cinema, inglês britânico, movies é melhor, né? Eu gosto mais do inglês americano. Karen didn't come to the movies with us. Então aqui nós temos 2 frases. Uma está no passado simples e a outra está no passado perfeito. Mas é importante a gente entender por que a segunda frase está no passado perfeito. Então Karen não veio ao cinema com a gente, conosco, né? Didn't come. Come é o verbo vir. Então didn't come, não veio, né? Didn't, passado, negativa. Então, negativa no passado. Então, você usa didn't, que é o verbo auxiliar no passado simples. O verbo come, que é o verbo principal, aqui ele está no presente ou no infinitivo, né? Porque o come é um verbo interessante porque o passado simples dele é came. O particípio dele é come. Então, come, came, come. Então, o come aqui não é um come do particípio, não, tá? Aqui é um come que está no presente ou no bare infinitive, no infinitivo, porque quando eu uso didn't, quando eu uso o verbo auxiliar didn't, né, na negativa, o verbo principal ele volta para o infinitivo ou volta para a primeira coluna dos verbos, né, que é a coluna do presente. Ok? Então, Karen não veio ao cinema, né? To the movies. The movies aqui é cinema. E quem quem vem a algum lugar. Então, come to. Come to me. Venha para mim, né? Venha a mim. Ou aqui, come to the movies, venha ao cinema. Então, Karen didn't come to the movies. Karen não veio ao cinema conosco. Esse as aqui é um pronome objeto, tá? Que se refere ao pronome sujeito we, né? Nós. Então, as, pronome objeto, object pronoun ou objective pronoun e we, subject pronoun, tá? Com a gente, conosco. Conosco ou com nós.
She'd already seen the movie. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui nós temos o passado perfeito. Por quê? Olha só. Karen não veio ao cinema. Então, o ato de ir ao cinema foi um ato que ocorreu quando? No passado, certo? Porque aqui eu estou usando o passado simples. Karen não veio ao cinema com a gente, conosco. Então, o evento de ir ao cinema é um evento passado simples. E aqui eu tenho uma informação que ela já viu o filme. Ó, she had already seen the movie. Ela já viu o filme, tá? Esse she'd é a mesma coisa que she had, tá? Então aqui nós temos o passado perfeito. Temos o verbo had, temos o verbo principal no particípio, tá? Aqui nós temos o verbo see, que é o verbo ver, passado só, particípio seen. See, só, seen. She had already seen the movie. Ela já, esse already aqui, advérbio já, tá? Significa já. Então, ela já tinha visto o filme. She had, no caso aqui, she'd, né? No exemplo, a gente tem o she'd, que é a forma abreviada em que eu tenho um apóstrofo e tenho o de, né? She'd already seen the movie. Ela já viu o filme. Aí você me pergunta, Thales, por que eu usei o past perfect aqui? Por quê? Olha só. Dois eventos no passado. Simples. Primeiro, o fato que veio primeiro é ir ao cinema conosco, né? Karen didn't come to the movies with us. Ela não veio ao cinema porque ela já tinha visto. Para ela já ter visto o filme e não ir ao cinema, quer dizer que ela viu o filme quando? Antes de ir ao cinema. Então, o que ocorreu primeiro? Qual fato ocorreu primeiro? Karen viu o filme, né? Que aqui fala, ó, Karen, ó, she had already seen the movie. Ela já tinha visto o filme. Então, isso aqui ocorreu primeiro. Então, por isso, eu usei o past perfect. Tenho duas ações / eventos no passado. E o primeiro evento, o primeiro fato é que ela já tinha visto o filme e depois... E isso, né, foi até a justificativa para ela não ter ido ao cinema conosco. Porque ela já tinha visto o filme. Então, são dois fatos, dois eventos no passado. E o que ocorreu primeiro, a gente usou o past perfect, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. The people sitting next to me on the plane were nervous. They hadn't flown before. Então, vamos ver aqui, ó. As pessoas, né, the people. Aqui é uma forma bem interessante. Isso tudo aqui é sujeito, tá, gente? The people sitting next to me on the plane. Aqui eu estou caracterizando essas pessoas. As pessoas sentando, as pessoas que estavam sentando próximas a mim no avião. Ou seja, as pessoas sentando próximas a mim no avião. Aqui eu estou usando o ing, que eu estou caracterizando as pessoas. The people sitting next to me, ou seja, eu estou indicando quais pessoas, porque não é qualquer pessoa. São as pessoas sentando próximas a mim, tá? O verbo sit é o verbo sentar. Aqui nós colocamos ing. Não necessariamente, gente, o ing aqui ele vai ser contínuo. Aqui eu estou dizendo, é como se fosse uma adjetivação, né? The people sitting next to me. Eu estou adjetivando, eu estou especificando quais pessoas. As pessoas sentadas próximas a mim. Eu poderia traduzir dessa forma, tá? Então, por isso que eu vou dizer que não necessariamente é contínuo. Mas mesmo assim, se você coloca ing no verbo, quando eu tenho a sequência consoante, vogal, consoante, eu tenho que dobrar a última letra antes de colocar ing, tá? Por isso que o sitting tá dobrado aqui com 2 t's, tá? As pessoas sentadas próximas a mim, né? Next to significa próximas a, next to me, próximas a mim, no avião, tá? Então, dentro do avião, você coloca on, tá?
On the plane. No avião. Tá? On the plane. Por outro lado, você fala in the car, dentro do carro. Mas você fala on the plane, on the bus, tá? Eu acho que eu já gravei alguns vídeos sobre isso também, essa diferenciação de preposições. Não vai ser o tópico aqui, mas é importante ressaltar que é on the plane, tá? E quando você fala sair do avião, você vai falar off. Porque qual que é o contrário, qual que é o oposto de on? Off. Qual que é o contrário de in? Out. In, out. Então, out of the car, in the car. On the plane, off the plane. Tá? Só um quick reminder aqui, só um lembrete. Essa questão das preposições é uma das questões que eu acho mais difíceis em inglês de memorizar, porque tem muita especificidade, mas você acaba memorizando, aprendendo via exemplos, tá, gente? Então, assim, os exemplos que vão propiciar a memorização. Sempre assim. Então, as pessoas sentadas ou sentando próximas a mim no avião estavam nervosas. Aqui nós temos o verbo to be, tá vendo? Were. Por que eu usei were? Porque isso tudo aqui, as pessoas sentadas próximas a mim no avião, eu posso substituir por they, eles ou elas, certo? Então, they were nervous. Quando que eu uso they? Para you were. Quando que eu uso were? Para you. Eu uso para we. Eu uso para they, né? Então, verbo to be. Tá? Agora, para I, he, she ou it, eu uso was. Tá? Só um lembrete também. Então, eles estavam nervosos, né? The people sitting on the plane, sitting next to me on the plane were nervous. They hadn't flown before. Eles não tinham voado antes. Esse flown aqui é particípio do verbo fly. Fly, verbo voar. Flew e flown. Tá? O particípio é flown. E o passado é flew. É uma formação de passado similar ao verbo grow, né? Porque o passado vai ser grew e o particípio vai ser grown. Né? Então, assim, essas dicas são coisas... essas dicas facilitam a memorização, mas eu não recomendo você ficar memorizando o verbo assim. Eu recomendo você estudar o exemplo e à medida que você estiver mais exposto ao idioma, você vai entendendo melhor, vai memorizando mais, tá? Então, vamos voltar. They hadn't flown before. Eles não tinham voado antes. Tá? Esse before aqui é antes. Por que que eu usei o passado perfeito aqui? Past perfect. Primeiro, as pessoas estavam nervosas. É um fato, um evento, uma situação, certo? Mas elas estavam nervosas porque anteriormente elas não tinham voado. Então, they hadn't flown before, elas não tinham voado antes, é um evento barra ação ou situação que ocorreu antes de uma outra ação no passado, que é o fato de que eles estavam nervosos, aflitos, dentro do avião, tá? Os deixou apreensivos, né? No sentido de aflição, ansioso, nervoso. Então é isso. Então, duas ações no passado. O que ocorrer antes, você joga o past perfect. E aqui é importante ver que o passado do verbo had é hadn't, tá? Então, passado hadn't, mais o verbo principal no particípio, né? Fly é o verbo irregular, então vai virar flown. E aqui tem uma outra forma de você escrever, né? Aqui eu estou negando utilizando o verbo had, tá?
que a negativa dos tempos perfeitos, sempre você vai pegar o verbo have e aplicar a negativa. No caso do presente vai ficar have not ou haven't. No passado vai virar hadn't. Tá? Aqui também é uma frase com o mesmo significado da anterior. A diferença é que eu tenho a palavra never. Never é nunca. Tem um sentido negativo. Então, o verbo ele vem na afirmativa. Por isso. Porque você não nega em inglês duas vezes. Então, they had never flown before. Então, apesar do verbo estar na afirmativa, a ideia da frase é negativa porque eu tenho um advérbio aqui com ideia negativa. Isso se aplica a tudo no inglês, tá, gente? Sempre que você tiver palavras como never, nobody, nothing, né? Nada, ninguém, palavras com no ali, ou palavras que tenham significado similar à negativa, como o caso de never, nunca. Então, você volta o verbo para afirmativa. Eu não posso chegar aqui e colocar they hadn't. Não posso. They had never flown before. Ou seja, eles nunca tinham voado. Tá? Ok. Então é isso. Fiquei uns dias sem gravar porque eu tava com dor no dente, consultando, enfim, né? Boca doendo. Agora eu tô um pouco melhor. Aí eu tô retomando as gravações, alright? I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que esse canal tem vídeos do nível básico ao avançado, mais de 800 vídeos. E tem gramática, vocabulário, inglês para negócio, inglês para concurso, exercícios, leitura comentada, vídeos do nível básico, explicação em português, e vídeos do nível intermediário e avançado são inteiramente em inglês, então é só você olhar nas playlists, eu organizei os vídeos por playlist, ou caso você queira procurar um vídeo específico, você digita lá a palavra que você quer estudar, ou quer estudar Past Perfect, você vai lá na página inicial, na lupinha, né, da busca dentro do canal, e você coloca o que você quer estudar, que certamente você vai achar, porque eu já gravei vídeos, já tem um curso completo de gramática aqui no canal. Eu estou regravando os vídeos de gramática utilizando a tela do computador, mas já tem esses conteúdos disponíveis, tá? O vídeo tem no título tudo em inglês, o vídeo será todo em inglês. E o vídeo tem termos em português no título, por exemplo, gramática básica significa que vai ter coisas em português, ou seja, explicações em português, igual a gente está fazendo aqui, porque aí o vídeo seria direcionado aos níveis básicos, tá bom? Alright, don't forget to subscribe to the channel, assine o canal, and don't forget to hit the notification bell in case you want to keep track of the channel, caso você queira manter-se atualizado das últimas gravações de vídeo, tudo que eu faço upload no canal, ative o sininho da notificação and give a thumbs up if you enjoyed the content, dê um joinha, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, em breve tô gravando mais. Bye bye!